A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje aqui na classe dos juvenis, para a glória de Deus, na nossa viagem pelo quarto trimestre da CPAD, chegamos na lição de número 4, onde nós vamos compreender sobre os despertamentos espirituais na Inglaterra. Os avivamentos que aconteceram naquele país. Eu espero que Deus em Cristo possa falar muito com você nesse quarto trimestre. Essa lição foi escrita pelo pastor Carlos Alexandre e eu espero que você possa ser impactado por Jesus através dessa ministração. É claro, gente boa, você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus, alcançar mais pessoas para Cristo. Coloque aí, por favor, também em teus comentários hashtag Glória a Deus, e é claro que eu vou agradecer por esse favor. Também, gente boa, a gente tem uma informação muito importante para você que é professor da Escola Bíblica Dominical. É a nossa plataforma Facilita EBD, aonde você pode acessar, se tornar um dos nossos assinantes e encontrar materiais especiais e didáticos para professores da Escola Bíblica, e eu espero que Deus em Cristo possa capacitar você. No Facilita EBD você encontra até treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical. Tá esperando o quê? Acesse facilitaebd.com.br. É claro que a gente está comentando também as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes, e você acha tudo isso, tanto o link do Facilita EBD como também as nossas playlists, aqui embaixo em links na descrição desse vídeo. A aula de hoje tem um texto bíblico, nós temos alguns objetivos, então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 4, onde a gente está estudando nesse quarto trimestre aqui na classe dos juvenis um tema muito especial. Nós estamos estudando sobre avivamentos para a juventude e o tema da aula de hoje é os despertamentos espirituais na Inglaterra. Vamos compreender como esses despertamentos influenciaram o pentecostalismo. E é claro que, à luz da história da igreja, também vamos retirar lições preciosas para o nosso crescimento em Jesus. Mas antes de tudo, a gente precisa ter base bíblica. A gente precisa apresentar a palavra de Deus para os nossos alunos em sala de aula. E é claro que eu quero indicar para vocês alguns textos bíblicos que a própria lição já dá para a gente. O primeiro está em Zacarias, capítulo 3, versículo 2. Faça essa leitura com os teus alunos. E a nossa leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. Por favor, gente boa, apresente a Bíblia para os teus alunos. Hoje, nessa aula, nós vamos compreender sobre a influência de John Wesley. Além do que, vamos entender a respeito de um grande despertamento que surge na Inglaterra através da vida desse homem de Deus. E o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: o ministério de John Wesley. Para quem não sabe, John Wesley é um grande homem de Deus que influenciou a sua geração. E você, gente boa, também pode influenciar o nosso Brasil, a nossa geração, levando fogo para o nosso país através da pregação do Evangelho. Vamos destacar esse primeiro ponto em alguns subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: o inconformismo com o mundo. Quando a gente olha para a história da igreja e olha para a história dos despertamentos espirituais, nós entendemos que o Espírito Santo de Deus sempre despertou os seus servos, sempre despertou homens de Deus, que Deus sempre trabalha em um avivamento espiritual. E quando olhamos para a história dos despertamentos que surgiram na Inglaterra, encontramos um personagem, John Wesley, que influenciou a sua geração. Influenciou a tal ponto de criar um movimento conhecido como o metodismo,
aonde surge então a Igreja Metodista. É claro que seu objetivo não era fundar uma igreja que levasse esse nome, mas o seu objetivo era levar o Evangelho às pessoas. Baseado em Mateus capítulo 5, versículo 13, nós entendemos à luz do Evangelho que somos chamados para salgar esse mundo, dar tempero, dar sabor, transformar esse mundo pela causa do Evangelho. E John Wesley é incomodado em sua geração. É incomodado porque ele vê os jovens afastados de Deus, e envolvidos nas bebedeiras, envolvidos nas coisas mundanas e não se dedicando à causa de Cristo. Ele é incomodado pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo também pode incomodar você para voltar o teu olhar para as Escrituras. Ele pode incomodar você para ser um instrumento para essa geração, como ele também incomodou John Wesley na Inglaterra. E é claro que eu espero que Deus em Cristo use você. O segundo subtópico, avançando, trata sobre o seguinte assunto aqui na classe dos juvenis: a chamada de um homem de Deus. Como se deu a chamada de John Wesley? Nesse segundo subtópico, a gente precisa compreender um pouco a respeito da sua história. De acordo com a própria história e biografia desse homem de Deus, ele foi o 17º filho de Susanna Wesley e Samuel Wesley, um casal muito abençoado que criava os seus filhos no favor da palavra de Deus, no ensino da palavra de Deus. Ele nasceu em 17 de junho de 1703 na Inglaterra. E aos 6 anos de idade acontece algo interessantíssimo. Um atentado contra a sua família, contra a sua casa, por inveja de alguns vizinhos. E é interessante que a própria história faz questão de dizer que a sua casa é incendiada. E pela misericórdia de Deus, John Wesley estava dentro dessa casa aos 6 anos de idade, com a casa pegando fogo em chamas. Deus então levanta um anjo, um vizinho, que tem a coragem de entrar naquela casa, em chamas e retirar o garoto dali. Daí então surge o apelido de John Wesley, tirado das chamas, baseado em Zacarias 3:2, tirado do meio do fogo. Isso aqui nós entendemos no pentecostalismo como uma aplicação tão real para o nosso coração, que nós também somos tirados do fogo. Olhando para John Wesley, nós percebemos que Deus já tinha algo preparado para a vida desse homem de Deus desde a sua infância. Ele então dedica a sua vida à leitura da palavra, estuda teologia. Junto com seu irmão Charles Wesley, ambos estudam na Universidade de Oxford, se dedicam à causa do Evangelho. Lá naquela universidade, eles provocam mudanças em seu tempo. Provocam mudanças ao ponto de promover um grupo de oração dentro da universidade. Aqui eu também levanto um argumento. Será que nós temos coragem de promover também grupos de oração em nossas universidades? Existem os universitários. Hoje, para a glória de Deus, em nosso tempo ainda existem universitários cristãos que se dedicam em orar pelos seus colegas. No período de John Wesley, eles fizeram isso. Tanto ele como seu irmão se dedicaram à causa do Evangelho, mas também à oração. Todavia, John Wesley dedica o seu coração a Deus. E é interessante que, mesmo ele tendo medo do inferno, ele ouve a chamada do Senhor. E ouvindo a chamada do Senhor, ele testemunha que quando ele ouviu essa chamada, ele sentiu o seu coração arder, sentiu o seu coração em chamas, sentiu o seu coração pegar fogo. Nós também sentimos o nosso coração pegar fogo quando sentimos a presença do Espírito Santo, quando sentimos também a presença de Deus em nossas almas. E conhecendo a Cristo, ele então dedica a sua vida e todos os seus recursos à causa do Evangelho. Esse é o John Wesley, impactado por Deus, tirado das chamas, cheio da presença de Deus. O terceiro subtópico, aqui do ponto número 1, trata sobre o seguinte assunto na classe dos juvenis: o ministério frutífero. John Wesley, então, depois de ser impactado por Deus, convertido em Jesus, passa a pregar o Evangelho, passa a ensinar a palavra de Deus. Não só ensinar, mas a viver por essa palavra, a dar frutos e exemplos através da sua pregação. Todo avivamento começa quando Deus levanta homens e mulheres tementes à sua palavra e que vivem essa pregação. E a sua pregação era tão viva,
tão real que ele foi proibido de pregar na sua própria congregação, por causa dos seus pensamentos, dos seus ideais de pregar e viver o Evangelho. Ele então toma a decisão de pregar nas praças, pregar nas ruas, pregar para as pessoas, até em cemitérios. Ele anunciava o Evangelho. Uma frase que é muito famosa dele: a minha paróquia, a minha igreja, o meu púlpito é o mundo, aonde eu posso alcançar as pessoas para Cristo. Você acha que nós podemos então pregar o Evangelho para as pessoas na rua? Pregar o Evangelho para as pessoas que não conhecem a Jesus por causa desse poder de Cristo que habita em nós? Se acha então? Comenta aí, eu quero saber de você a tua opinião, tá? Avançando, vamos então para o segundo ponto, mas antes, apresente a ação do tópico 1 para que a gente possa aprender um pouco mais e dinamizar a nossa aula. O Ministério de Poder. O ministério de John Wesley é marcado pelo poder de Deus. O teu ministério, a tua vida também precisa ser marcada pelo poder de Deus, iluminando o mundo. E no primeiro subtópico aqui do ponto número 2, entendemos que somos chamados para iluminar o mundo. Quando nós lemos Mateus capítulo 5, versículo 14 e 15, entendemos que somos chamados como cristãos, servos de Deus, para iluminar o mundo, fazer a diferença na nossa escola, na nossa geração. Você pode fazer a diferença como John Wesley fez na sua universidade. Você pode fazer a diferença como aquele homem de Deus fez no seu trabalho, na tua escola, na tua roda de convívio. Você pode fazer a diferença para a glória de Deus. Afinal de contas, somos chamados para iluminar o mundo, anunciar o Evangelho às pessoas, aos nossos amigos, através da causa de Cristo. E o ministério de John Wesley iluminava as pessoas em trevas, iluminava aqueles que estavam em cadeias, libertavam aqueles que estavam presos através do Evangelho. O Evangelho por si só tem poder. Quando nós nos dedicamos a anunciar o Evangelho, Deus nos usa para a sua glória. Deus está te chamando para iluminar esse mundo, para influenciar essa geração, assim como John Wesley fez. Avançando, vamos para o segundo subtópico aqui do ponto número 2, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a missão de um homem de Deus. Quando nós olhamos para o exemplo de John Wesley, entendemos que aquele homem era um homem apaixonado pelas almas, era apaixonado por as pessoas, a fim de que as pessoas conhecessem a Cristo através da sua pregação. Também precisamos ser apaixonados por almas, por vidas, influenciar a nossa geração. Sua grande missão era sempre retirar os homens do fogo do inferno. Nós precisamos ter essa missão em nosso coração, retirar as pessoas das portas do inferno. Somos chamados por Deus para salvar vidas através de Cristo, através da pregação, através do nosso exemplo. E a própria história faz questão de dizer que John Wesley provoca um avivamento na Inglaterra. Aquele homem incendeia o seu país. Pergunto a você, será que nós temos condições de incendiar a nossa cidade, nosso bairro? Vamos começar por aqui. A nossa cidade, o nosso estado, o nosso país? Eu acredito que sim. Se você tiver condições de se dedicar a Cristo, Deus te usará com poder. E é claro que eu espero que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Avançando, vamos para o terceiro ponto da aula de hoje, apresente a ação do tópico 2, e o terceiro ponto vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o impacto do avivamento inglês na sociedade. Qual foi o impacto do avivamento que John Wesley trouxe para a sua geração? O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui no terceiro ponto da aula de hoje. Mateus 5,16. Está escrito no Sermão do Monte que nós somos chamados para resplandecer, ser luz, fazer a diferença. John Wesley fez a diferença em sua geração. Você também pode fazer a diferença em sua geração. Ele impactou o mundo, não só com a pregação do Evangelho, mas também com a educação. Se você não sabe, as igrejas metodistas têm esse estilo. Aonde é estabelecido uma igreja, também é estabelecido uma escola, com o objetivo de educar as pessoas à luz do Evangelho. A missão é integral, ao ponto de se dedicar a alcançar as pessoas para Cristo,
mas ao mesmo tempo promover uma iluminação espiritual, acadêmica, no coração das pessoas. Somos chamados por Deus para isso. Ensinar, pregar, mas ao mesmo tempo trazer as pessoas de forma completa para Cristo. John Wesley foi chamado por Deus para provocar um avivamento no seu país. Nós também somos chamados por Deus para fazer isso. Vamos avançar para o segundo subtópico aqui do ponto número 3, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: uma transformação real. Estamos falando aqui do século XVIII, um século tenebroso na Inglaterra, um século em que a Inglaterra estava em trevas, mas por causa de um homem de Deus aconteceu uma transformação. Por causa de um instrumento, Deus provocou mudanças naquele país. Deus pode usar você para transformar e influenciar a tua geração. Você pode ser um instrumento, teu aluno pode ser um instrumento através da Escola Bíblica Dominical, retirando as pessoas da violência, da corrupção, do meio das drogas, através da pregação em Cristo. Nós podemos ser esse instrumento. Se dedique, coloque o teu coração na presença de Deus e eu espero que você seja influenciado e se torne um influenciador a levar o Evangelho às pessoas. Utilize tuas redes sociais, utilize os recursos que você tem, pregue Cristo, anuncie Cristo, fale de Cristo como John Wesley. Essa lição está de excelência, pois fala de avivamento para a gente, como precisamos orar e clamar por avivamento. Se contribuir com você na aula de hoje, por favor, deixe aí o teu comentário em nome do Senhor Jesus. E eu te aguardo por aqui na lição de número 5, onde a gente vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: os despertamentos espirituais norte-americanos. Eu te espero por aqui, tá? Que Deus te abençoe. Acesse o Facilita EBD, segue a gente no nosso Instagram e até lá, se Deus quiser. Quer melhorar as tuas aulas de Escola Bíblica Dominical? Eu sou o pastor Janderson Nascimento e trabalho com conteúdos de Escola Bíblica há mais de 4 anos. E hoje, pessoal, eu tenho uma ferramenta especial para apresentar para vocês. É o Facilita EBD, onde você pode acessar as nossas videoaulas, como também o conteúdo que a gente ministra e utilizar na tua escola bíblica. Para os nossos assinantes, nós temos algo muito especial. Nós temos aí o esboço da lição que a gente utiliza nas nossas ministrações, o slide que você pode estar utilizando na tua igreja para poder ministrar e deixar a tua ministração de forma prática e muito legal para com os teus alunos. Temos um bônus especial para os nossos assinantes, que é o treinamento de Escola Bíblica Dominical para professores e líderes da EBD. Esse treinamento te ajuda a organizar a tua escola bíblica, como também dinamizar a tua ministração. E é claro, neste trimestre para os nossos assinantes, nós temos um estudo bíblico muito especial baseado nos livros poéticos e no livro de Jó. Tá esperando o quê, gente? Vem conhecer o Facilita, vem estudar com a gente a palavra de Deus.